Muito boa noite, meus queridos amigos do Caibar Schutel. Por favor, quem estiver entrando, vai confirmando se me ouve bem, por favor. Espero que estejam todos bem. Espero que me ouçam bem também. Bom, vou começar aqui o nosso estudo. Estou só checando. Boa noite, Mauro. Está me ouvindo bem? Espero que estejam me ouvindo bem. Por favor, me confirma só se o áudio está legal, para a gente começar a nossa noite aqui, nesse lugar tão querido do meu coração. Núcleo de Estudos Espíritas, Caibar Schutel. Que responsabilidade, né? Falar com um lugar em que o patrono é Caibar Schutel. Muito obrigada, Mauro. Meus queridos amigos, que alegria poder estar aqui novamente, nessa casa tão querida do meu coração. Sintam-se envolvidos no meu mais sincero carinho. Vou aqui começar, então. Sintam-se envolvidos no meu carinho. Meu coração explode de alegria de poder estar aqui mais uma vez. Já estava com saudade, né? Já tem um tempinho que a gente não está junto. E eu já vou começar, como eu sempre digo, o Meigo Nazareno está sempre conosco, a apenas uma oração de distância. Ele mesmo disse, onde dois ou mais se reunirem em meu nome, estou eu no meio deles. Então, nós estamos aqui na companhia do Meigo Nazareno. Que maravilha! Vamos começar, então, o nosso estudo. Que o Mestre, então, nos permita uma noite gostosa, cheia de alegria no seu entorno. Para a gente começar a nossa reflexão de hoje, eu vou contar duas histórias. A primeira, na verdade, é um fato relacionado à crença dos egípcios. Entre os antigos egípcios, o coração simbolizava a dimensão moral e espiritual, que, aliás, obviamente, se complementam, né? Quanto mais moralmente nós evoluímos, mais também espiritualmente nós crescemos. Boa noite, Edna. Que bom que você chegou aí para ficar com a gente. Então, o coração representava, para os antigos egípcios, a dimensão moral e espiritual da criatura. A parte mais importante da alma egípcia era o Ib, que é o coração. O Ib o coração, é essa fonte de bem e mal, bem ou mal, melhor dizendo, dentro de uma pessoa. É o caráter, é o centro dos pensamentos, o centro dos sentimentos. O Ib era considerado a morada da personalidade, né? A morada do espírito, a identidade mesmo da criatura. E na religião egípcia também existe... Boa noite, Tati! Somos amigas, tá vendo? Estamos juntos aqui de novo. Então, voltando aqui a deusa, a religião egípcia.
Então, a gente já falou aqui que o coração é o centro a parte mais importante da alma da pessoa. E na religião egípcia também existe a deusa Mat. Essa deusa, ela é a deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. Ela é representada por uma mulher jovem e que tem uma pluma de avestruz na cabeça, prendendo o cabelo. Essa pluma, eles dizem que a deusa utiliza para colocar numa balança, uma balança dessas que tem 2 pratos. De um lado vai a pluma, de outro lado vai o coração, ou a alma, né? O cerne, a personalidade do defunto, do morto, no dia do julgamento de Osíris, que é o deus dos mortos. Então, se o coração da pessoa pesasse mais do que a pluma da deusa Mate, era considerado indigno de viver entre os deuses. E aí, então, isso é importante para nós contextualizarmos a nossa noite, né? A religião egípcia tinha, então, o coração como a sede da personalidade da pessoa, e na crença egípcia, a deusa Mate, que era a deusa da verdade, da moralidade, tem uma pluma na cabeça, que ela coloca a pluma numa balança de 2 pratos. Se o coração, um lado o coração, do outro lado a pluma. E aí, se o coração pesasse mais, era um coração pesado e indigno de viver entre os deuses. Continuando aqui nos egípcios, também tendo aqui uma lenda egípcia para a gente continuar, e essa lenda contada por ninguém menos que Emmanuel, no prefácio do livro Libertação de André Luiz, ele nos traz a seguinte história, que é uma lenda egípcia. Ela é um pouquinho longa, mas como o próprio Emmanuel diz no prefácio, ela é muito gostosa, muito prazerosa de se ouvir. E aí o que nos diz Emmanuel? No centro de um jardim muito bonito, tinha um grande lago, esse lago adornado por ladrilhos azul turquesa. Ele era alimentado por um pequeno canal de pedra e escoava as suas águas do outro lado, onde tinha uma grade muito estreita. Então, entrava água por um lado, saía por outro, numa grade muito estreita. Nesse reduto, vivia uma grande comunidade de peixes que ficavam ali em paz, né? Satisfeitos, se refestelando ali com a alimentação, com as larvinhas que cresciam nesse lago, e eles viviam ali em grutas, em recantos do lago, onde a água era mais fresca, onde tinha mais sombra. Eles, inclusive, elegeram um cidadão com barbatanas bastante proeminentes para ser o rei dos peixes que ali viviam. Então, devotavam a sua vida a ter uma existência plenamente despreocupada, vivendo, sabe, Eunice, entre a preguiça, né, e a gula, só se alimentando e sem fazer muito esforço. Junto deles também vivia um peixinho vermelho, que era menosprezado por todos. Ele não conseguia pescar nem uma larvinha, porque os peixes maiores todos devoravam as larvas, sem permitir que ele se alimentasse também. Os outros, muito vorazes, mas também pesadões, né, porque eram grandes, arrebatavam para si toda a comida do lago e ficavam ali ocupando de maneira bastante displicente lugares consagrados ao descanso. Só o nosso peixinho vermelho não tinha sossego. Ele nadava, sofria, porque ele tinha que tentar sobreviver de alguma forma, né? Já que os peixes maiores acabavam não deixando nada para ele, eles eram muito gulosos. E aí, como ele corria bastante, ele acabou fazendo um inventário do lago. Como ele não tinha muito tempo para descansar, ele começou a conhecer o lago em profundidade.
Ele fez um inventário de todos os ladrilhos, ele sabia como é que era a borda de lado a lado, 100%, né, cobria o lago. Ele anotou todos os buracos que existiam no lago e sabia também onde a lama se acumulava mais quando vinha as chuvas. E depois de muito tempo e à custa de muito trabalho, muita pesquisa, ele achou a grade do escoadouro, né? A grade por onde saía a água. E ali, de frente para aquela possibilidade, né? Ele que levava uma vida tão lutada ali naquele lago, ele então decide: eu vou tentar explorar novos lugares. Será que não é melhor eu tentar a vida em outros rumos? E aí ele então seguiu pela mudança. E apesar de muito magrinho, porque ele se abstinha absolutamente de qualquer conforto, a vida ali no lago para ele era de muito sacrifício, ele perdeu algumas escamas ali e passou na grade, não sem muito sofrimento, né? E atravessou aquela grade estreitíssima. E repetindo para si mesmo: eu vou me renovar, eu vou buscar uma vida diferente, eu vou buscar uma vida nova. Ele avançou, otimista, pelo reguinho d'água e ficou encantado com as novas visões dele. Ricas flores, o sol que se desdobrava, e foi seguindo ali completamente arrebatado de esperança. Logo ele chegou a um grande rio e ali ele já adquiriu mais inúmeros conhecimentos. Ele encontrou outros peixes de famílias diferentes que simpatizaram com ele, trataram ele muito bem, instruíram o nosso peixinho acerca de percalços que ele ia encontrar no caminho, mas que ele então mantivesse a caminhada buscando um roteiro ajustado com o que eles estavam ensinando. E ali, completamente fascinado, ele viu homens, animais, barcos, pontes, veículos. E aí ele estava habituado ali com tão pouco, né? Vivia ali naquela simplicidade e viu então aquela imensidão se desdobrando na frente dele. E aí ele continuou na rota dele, sem jamais perder a sua agilidade natural adquirida naquela vida de tanto sacrifício. E aí então chegou ao oceano e ficou absolutamente ébrio e louco para conhecer todas as novidades. Fascinado, né, com as baleias, com as estrelas do mar, os peixes palhaços, ele ficou absolutamente encantado. E aí, então, o nosso pequeno viajante vive ali, a partir de agora, num palácio de corais, juntamente com outros peixes que o tratavam muito bem. Vivia muito sorridente, e até que, então, ele percebeu, junto àqueles peixes, que ali era a verdadeira vida, onde não havia muitos perigos, ali era o oceano, né? Ali era o oceano de possibilidades. Mas, alertado pelos outros peixes, ele ficou sabendo que qualquer outro lugar, principalmente o lago de onde ele vinha, poderia secar a qualquer momento. Uma seca mais severa poderia levar todos ali à destruição. E aí o peixinho pensou e tomou a seguinte decisão: voltar. Não seria justo ele ali, tomado de compaixão, não seria justo ele voltar para tentar ajudar aos peixes com quem ele conviveu desde a infância? Não seria justo ele regressar e anunciar a verdade? Olha, aqui é um lago muito pequeno. Essa realidade aqui que nós vivemos no nosso lago não é a magnitude da vida. E estimular aqueles irmãos a alcançar a plenitude, por assim dizer, da vida, né? Então, fortalecido com muita generosidade, ele faz o caminho de volta. Volta ao rio, volta aos córregos, volta aos canaizinhos e passa, então, pela grade e volta, esperando a surpresa de todos, já que ele já tinha se ausentado há algum tempo. Não bastou muito tempo para ele perceber que ninguém sequer deu-se pela ausência dele.
Ninguém tinha dado conta que ele tinha ido embora. E aí, então, ele foi procurar o rei dos peixes, o rei de Guelras, que vivia ali, para contar a sua experiência e alertar todos. O rei não deu muita atenção para ele, né? Tomado ali pela sua mania de grandeza, mas permitiu que o mensageiro reunisse toda a população do lago para comunicar o que quer que ele tinha para comunicar. E ali aquele benfeitor aproveitou a oportunidade e contou tudo. Contou tudo que ele tinha visto nos córregos, as dificuldades, as belezas da humanidade e, finalmente, o oceano cheio de vida e que ali, sim, não havia risco da seca alcançá-los. Assim que ele terminou, ele só ouviu estridentes gargalhadas. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores, inclusive, tomaram a palavra e falavam que o nosso peixinho vermelho era absolutamente delirante, que aquela história de riacho, rio, oceano, era fantasia de um cérebro doente. E chegaram a declarar que eles, sim, te falavam em nome do Deus dos peixes e que, obviamente, esse Deus dos peixes os amava infinitamente, dada a vida na babesca que eles tinham ali. O soberano, então, voltou a ironizar o nosso peixinho e se dirigiu com ele até a grade de escoamento e fala: você não vê que a nossa vida aqui é que é perfeita? Não nos perturbe nunca mais. Aqui é o centro do universo. Ninguém possui uma vida igual à nossa. E ali, com tanto sarcasmo, o nosso peixinho vai embora e volta ao palácio de corais no oceano, onde vivia plenamente feliz, até que, tempos mais tarde, ficou sabendo que o lago finalmente tinha secado e toda aquela comunidade de peixes vaidosos acabou perecendo, atolada na lama. Essa história é bem interessante, eu acho. Boa noite, Stella. Ela é comprida, mas ela tem uma razão de ser aqui para a nossa noite. Guarda ela aí um pouquinho com você. Nós vamos, obviamente, nos debruçar sobre o Evangelho, a passagem que leva o título do nosso estudo de hoje, né? Curas pelas vestes de Jesus. Essa passagem que nós vamos nos debruçar hoje, ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 34 a 36. E ela também está no capítulo 6, versículos 53 a 56 do Evangelho de Marcos. Nós vamos aqui passar pela passagem de Marcos, porque ela é mais completa, tá? Atravessando o lago, Jesus, atravessando o lago, chega à terra de Genezaré. E aí eles, então, atracam o barco onde chegou Jesus. Ao saírem do barco, imediatamente o reconheceram. Percorreram, então, toda aquela região e começaram a transportar os catres, né? Os catres são macas, dos que estavam mal, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que Jesus entrasse, em aldeias, em cidades ou campos, colocavam os enfermos nas praças e rogavam a Jesus que permitisse que tocassem apenas a orla das suas vestes, e os que a tocavam eram salvos. Essa é uma passagem muito bonita, né? Muito emocionante. Pelos dois evangelistas, nós ficamos sabendo, tanto por Marcos quanto por Mateus, nós ficamos sabendo que Jesus desembarca na planície de Genezaré, que é o lago sul de Cafarnaum. E tocando a terra, Jesus toma a estrada que vai a Cafarnaum. Ele desce em Genezaré e vai a Cafarnaum. E pelo caminho ele acaba atravessando também ali diversas aldeias, vilarejos, pequenas cidades, inclusive campos, né, plantações. E aí aqui a gente tem um exemplo da bondade dos seres evoluídos. Jesus não podia, Jesus, aliás, ele podia ter desembarcado diretamente em Cafarnaum, mas ele preferiu aproveitar a oportunidade
e descer numa terra mais ao sul, para que ele pudesse exatamente percorrer a região que ele ainda não tinha visitado e, assim, né, na viagem, caminhando a pé, ele teria a possibilidade de distribuir os benefícios aos enfermos. Meus amigos, nessa noite, o que eu quero dizer para vocês é que Jesus, sabe, Glória, é o nosso peixe vermelho. Jesus é o nosso peixe vermelho, Miguel. Com o fruto do seu esforço, né, o Espírito de Jesus, com o seu esforço, com os seus estudos, com o seu aprendizado, com o seu trabalho, principalmente de libertação das suas mazelas, Jesus se fez espírito puro e, tal como o nosso peixinho vermelho, com compaixão, veio ao encontro dos que ainda carregavam em si as chagas, que são, quando são colocadas na balança da deusa Mate, né, pesam mais que uma pluma e ainda tornam o nosso coração mais pesado. Quando a gente vai lá na pergunta de número 487 do Livro dos Espíritos, dentre os nossos males, de que natureza são os que mais afligem os espíritos superiores por nossa causa? São os males físicos ou os males morais? E a espiritualidade, a resposta da espiritualidade é a seguinte: o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo mais. E quando a gente vai mais à frente na pergunta de número 913, dentre os vícios, qual que se pode considerar o mais radical? E a espiritualidade reforça mais uma vez a Kardec. Nós temos dito muitas vezes o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estuda os vícios e você vai ver que no fundo de todos, na base de todos, está o egoísmo. E aí, meus amigos, quando a gente vai lá em Isaías, né, no Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele fala da vinda de Jesus. E ele tem textos que apresentam o perfil do Messias, como seria Jesus quando ele estivesse, né, entre os judeus. No capítulo 53 de Isaías, nós vamos encontrar um texto muito bonito, e aqui eu vou falar, obviamente, só uma parte para a gente, né? Olha como é que Isaías descreve Jesus. Anos, séculos antes. Será desprezado, o mais rejeitado entre os homens, o homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, como se ele fosse um perdedor, né, para Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante aos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Então, Isaías está falando aqui dos judeus, né? A Estela colocou aqui um comentário maravilhoso. Quanto mais eu vivo, mais me convenço que o orgulho e o egoísmo são mesmo os grandes males da humanidade, né? O egoísmo e o orgulho, né? Tudo para nós, né? É o bem para mim, né? Tem um texto de André Luiz que fala: o bem
é quando é bem para mim e para o outro. E o mal é quando o bem é só para mim, né? Quando eu não penso no outro. É a regra de ouro, né? Fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem por nós e não fazermos ao outro o que não gostaríamos que fizessem conosco. É exatamente, Estela disse com muita propriedade. Então, voltando aqui a Isaías, né? Ele descreve esse perfil de Jesus sofrido, né? Por nós, perseguido. Jesus viria para levar para longe as nossas enfermidades. Jesus viria para levar para longe as nossas enfermidades, o nosso orgulho e o nosso egoísmo, né, Estela? Jesus viria, obviamente, nós aqui não estamos falando de enfermidades físicas apenas. Nós não estamos falando só de curas físicas, mas nós estamos falando de curas morais. Amélia Rodrigues, em 2 capítulos que nos tocam profundamente as fibras da emoção, em Trigo de Deus, capítulo 15, e Quando Voltar à Primavera, capítulo 6, nos ajuda a ampliar a visão sobre essa passagem. Amélia Rodrigues nos descreve Genesaré como uma cidade de pequeno porte, sem muita importância, às margens do mar da Galileia. As notícias do Messias já haviam chegado lá, já tinham despertado interesse. Eles queriam conhecer Jesus e desfrutar da sua intimidade, principalmente receber os benefícios que somente Jesus podia oferecer. Também eles tinham muitas dúvidas e curiosidades sobre o seu poder, a sua figura, a sua mensagem. Eles não podiam sequer conceber a grandeza de Jesus. Então, quando ele e os seus discípulos se aproximam da cidade, claro que houve uma grande comoção, né, Alcione? Todos já tinham escutado falar de Jesus, mas não sabiam ao certo do que ele era capaz. E como nos narra Marcos, assim que eles saíram do barco, os de lá reconheceram Jesus. E correram todos daquela região e começaram a levar os enfermos nas macas, né, nos catres puxados, assim como se fossem lençóis, para onde eles sabiam que Jesus estava. Nas aldeias, nas cidades, nas casas, onde quer que Jesus entrava, eles colocavam enfermos espalhados nas praças e pediam, rogavam a Jesus que ele os permitisse que tocasse pelo menos na franja da sua capa. E os que tocavam ficavam curados. Né? E aí aqui a gente reflete sobre o poder de Jesus, né? Esse espírito puro que passou por aqui. Amélia Rodrigues nos diz, dele se desprendiam virtudes, como rosas, como das rosas desprende o perfume. Então saíam de Jesus as virtudes, como o perfume exala das rosas. Que ser maravilhoso. Quando a gente vai lá na Gênesis, no capítulo 15, os milagres do Evangelho, no item curas, obviamente a primeira mencionada é a perda de sangue, né? A mulher hemorroíça, em que também se menciona, para nós, e nos emociona muito, se menciona a cura através do toque das vestes de Jesus, né? Tal como nessa passagem que a gente está se debruçando hoje de Marcos e Mateus. Lá no capítulo 15, Kardec menciona em primeira mão a cura da mulher hemorroíça por esse toque nas vestes de Jesus. Se eu conseguir ao menos lhe tocar as vestes, eu ficarei curado. E aí, no mesmo instante, o fluxo sanguíneo cessa, ela sente no seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Ela que era considerada imunda, né? A mulher que sangrava não podia tocar em nada, porque era considerada impura. Então, imagino que foi para ela ficar sangrando continuamente durante anos. E aí, ela, com aquela fé dela, ela toca nas vestes de Jesus, e aí, então, ela sente que é curada. E aí, no mesmo instante, então, o fluxo sanguíneo para, e logo Jesus, conhecendo em si a virtude que dele saiu, se volta para aquela multidão e diz:
quem me tocou as vestes. Os apóstolos, né, os discípulos ficam surpresos, porque afinal de contas tem uma multidão em torno deles, como é que eles iam saber quem que tinha tocado? E aí Kardec nos fala na Gênesis o seguinte: conhecendo em si mesmo a virtude que saiu dele. E isso é muito significativo, porque fala do movimento fluídico que se operara de Jesus para com a doente. Os dois experimentaram a ação que tinha sido produzida, tanto Jesus quanto ela. Ela sentiu a cura e ele sentiu que saiu, né? Virtude dele. O efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve uma magnetização, não houve uma imposição de mãos. Bastou a irradiação fluídica, normal, né? Que aquela irradiação fluídica normal para realizar a cura, né? É muito bonito isso. Só de tocar, sai de Jesus. A fé dela, né, faz com que exale de Jesus esse perfume de cura, como a Amélia Rodrigues nos diz. E como essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras, né? É o que a gente fica perguntando. Porque se Jesus estava ali, exalando cura, como nos diz a Amélia Rodrigues, por que sai dele para ela e não para todos que estão ali na multidão? Porque já que Jesus não estava direcionando o pensamento para ela, não impôs mão, não teve uma intenção de Jesus sobre ela, ele não tinha um foco, né, sobre ela, ele estava cercado da multidão, por que não curou todo mundo? E aí, o que Kardec nos esclarece é simples razão. Simples razão, meus amigos. O fluido tem que atingir a matéria orgânica para que exista a reparação. E que isso pode ser dirigido pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança. Para resumir, pela fé do doente. No livro O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, nós temos isso também destrinchado. Ele nos diz que as curas de Jesus se efetuavam pela fé. Essas curas se operam da seguinte maneira: Jesus cura porque tem uma confiança em Deus ilimitada, Jesus, né, uma conexão com o Pai que somente ele, né? Ele, então, irradiava fluidos curativos, bastando que o enfermo possuísse um pouco de fé, para que aqueles fluidos, então, se movimentassem em seu favor, os fluidos curativos que emanavam de Jesus. A fé constitui aqui uma força de atração e projeção. Pela fé em Deus, Jesus projetava os seus eflúvios curativos sobre o doente. E pela sua fé, o doente tornava o seu corpo receptivo a esses fluidos. As duas vontades, a de Jesus, nessa conexão com o Pai perene, né? E a do doente, firmados, então, na fé em Deus, produziam a cura desejada. Essa parte é linda, gente. Nós temos que estudar, né, a Gênese aqui, e alinhado com as palavras lindas de Amélia Rodrigues, que parece que pega a gente pela mão e coloca a gente na ambiência em que Jesus estava. Eu, quando leio Amélia Rodrigues, a sensação que eu tenho é que eu estou ali envolvida naquele cenário, né, na companhia mesmo do mestre. Então, a gente associa o texto evangélico, né, o texto da Bíblia, a gente associa aqui a doutrina espírita, porque somos espíritas e temos que estudar a doutrina espírita, obviamente, e aí a literatura espírita trazendo, Amélia Rodrigues nos descrevendo esse cenário. Então, é tudo muito bonito. Então, essa parte da cura, deixa eu colocar aqui o que a Estela está falando. Quando temos fé, nós precisamos a receber o benefício da cura. É a lei divina do livre-arbítrio agindo em sua plenitude. Exatamente. Então, Jesus, que dele brotava, né? Brotava, ele exalava a cura, e a fé
do doente nele, então encontraram ele doando e o doente recebendo. É algo de maravilhoso. E aí a Amélia Rodrigues nos diz também que quem o tocasse acomodava em si saúde e paz, restaurava-se e ficava pleno em harmonia. As suas vestes eram condutoras da bioenergia curadora, da força da restauração. Como os fios, né, conduzem a eletricidade ou as ondas transportam, né, as telecomunicações. Ele passava, né, ele olhava ali, ele passeava ali com seu olhar compassivo sobre as misérias humanas e recompunha as paisagens conflitivas da alma. Preparando esse estudo, meus amigos, teve uma hora aqui que vinha sempre na minha cabeça essa frase que eu até já disse: que ser extraordinário, Jesus, né? Você vê, ele podia ter ido diretamente para Cafarnaum, ele desce antes exatamente para dar a oportunidade de amparar aquelas criaturas, né? Porque a gente precisa, de fato, né, ampliar essa cura proporcionada por Jesus. Nós, mais uma vez, não estamos falando aqui desses que estavam nas macas em Genezaré. Nós não estamos falando aqui do cego de Jericó. Nós não estamos falando aqui da mulher hemorroíça. Nós estamos falando aqui de mim. Nós estamos falando aqui de vocês. Nós estamos falando aqui de todos nós. Nós estamos falando aqui da cura moral proporcionada pelo Mestre para cada um de nós. Da frase dita a Pedro, né, em Antologia Mediúnica do Natal, essa frase, ela entrou no meu coração e ela me emociona profundamente. Está no livro Antologia Mediúnica do Natal, o Natal do Apóstolo, e Jesus diz o seguinte a Pedro, recém-desencarnado, recém-retornado, né, ao plano espiritual. Ele diz assim: Pedro, enquanto houver um gemido de dor na terra, não me é lícito descansar. Então, é isso que Jesus fez há mais de 2000 anos vindo aqui. Aliás, desde antes, né? Jesus é co-criador da terra. Quando a gente vai lá A Caminho da Luz, acho que é isso. Na Gênese planetária, a gente tem que Jesus recebe de Deus, né, do Pai, uma bola incandescente e vai transformando, as suas mãos compassivas vão transformando até que a gente chegue nos dias de hoje, né? O planeta vai se transformando de uma bola de fogo e vai se transformando no orbe que hoje nós ocupamos. Então, desde então, Jesus criando aqui co-criando, né, essa escola benemérita para nós, onde a gente vem, encarna, desencarna e tenta, né, já há algum tempo fazer algum progresso espiritual. Deus sabe o quanto nós ainda temos para caminhar e o quanto a gente já caminhou, mas a gente, graças a Jesus, a gente já sabe a direção. É isso, a Caminho da Luz. Obrigada, Mauro, que a minha memória hoje deu uma fugida aqui. Eu não lembrava, a Caminho da Luz é o capítulo A Gênese Planetária. É lindo também esse capítulo, gente, tem que ler. E aí, então, Deus sabe o quanto a gente já caminhou, o quanto a gente ainda tem para caminhar, mas o roteiro, né, o mapa da mina, Jesus já trouxe para nós, né? A resposta da pergunta 632 do Livro dos Espíritos. Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume a isso, não vos enganeis. A gente já até tinha falado, né, da regra de ouro aqui hoje. Vede o que gostaríeis, né, queríeis que fizessem por vós e o que não queríeis que o fizessem. E tudo se resume a isso, né? Pergunta 632 do Livro dos Espíritos. Amélia Rodrigues também nos fala isso. A multidão
sempre o Senhor visitado pela multidão. E ela nos ajuda a entender que a multidão são as chagas sociais, as dores que nós sofremos, as agonias, as decepções, as lutas, as angústias, as dificuldades. Em toda parte, o mestre estava sempre cercado pela multidão. As nossas dores, as nossas chagas, os sofridos, né? Quando a gente fala de Jesus, sempre tem uma multidão de sofredores. Somos nós, com as nossas chagas, as nossas lutas, as nossas agonias. E aí, através das suas mãos, perpassavam as misericórdias, o abrandamento e o seu amor. O seu olhar doce penetrava e penetra a dor dos aflitos, dos ansiosos, trazendo o lenitivo, trazendo o amparo, para que a gente se desvencilhasse, então, das nossas desesperanças, das nossas angústias. A multidão são as nossas pequenezas, né? As nossas mesquinharias, ainda onde a gente deixa crescer os nossos ódios, o nosso orgulho e o nosso egoísmo, né, Estela, que a gente está falando tanto aqui. Ele veio para essa multidão, que somos todos nós, ainda sedentos de paz, ainda atormentados pelo pão do corpo e pelo pão da alma. Por isso, sempre nós vamos encontrar Jesus cercado pela multidão, porque Ele é a paz. A sua presença nos acalma, nos apazigua, né? Nos apazigua as guerras, os conflitos, tanto de fora quanto de dentro, né? Jesus é o maior exemplo de amor. Jesus, com a pureza do seu coração, espírito puro, com a pureza do seu olhar, nos enxerga, nos sabe como irmãos. Quando a gente vai lá no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel, no capítulo 11, que exatamente tem o título Pureza, fala uma coisa linda. Ah, Mauro, nem eu, meu amigo, nem eu. Quando o Emmanuel fala lá no Religião dos Espíritos, capítulo 11, pureza. Jesus, ele já começa mencionando aqui uma bem-aventurança. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. A visão pura, o olhar puro sobre tudo e todos. É assim que Jesus nos olha, né? Jesus nos vê, não como a Roberta, como ela está hoje, cheia de questões, cheia de equívocos, com pensamentos menores, com paixões menores, ainda achando, né? A gente acha que liberdade é fazer o que a gente quiser, mas na verdade nós somos grandes escravos das nossas paixões. Jesus não olha a Roberta do jeito que ela está hoje. Jesus sabe aonde que a Roberta vai chegar. Vai demorar, talvez, bastante, né? Para eu chegar lá, mas ele me vê com a minha perfectibilidade. Então, Emmanuel fala desse olhar puro que Jesus tem sobre tudo e todos, né? E aí ele nos conta que o seguinte, estudando, né, a palavra de Jesus, a gente deve recordar, estudando sobre Jesus, a gente deve recordar que no mundo, até hoje, não existiu ninguém como ele. Ninguém com tanta pureza na própria alma. E que nos cabe, portanto, lembrar como Jesus via a vida. Para a gente reconhecer com segurança, ainda, embora na Terra, para que a gente possa, então, reconhecer a presença divina em todas as situações, em todas as criaturas. E aí Emmanuel faz uma lista. Para muita gente, a manjedoura era um lugar desprezível. Ele, no entanto, via a presença de Deus, via Deus, na humildade com que a natureza oferecia a ele o colo materno e transformou, então, aquela estrebaria num poema de beleza sublime. Né? Qualquer um de nós, se olha uma manjedoura, vai achar ali, né, não vai ver valor nenhum, vai realmente desprezar. Jesus viu ali a natureza, viu ali o colo, a simplicidade, a humildade,
viu Deus. Para muita gente, Maria de Magdala era uma mulher sem valor. Tinha uma condição de obsidiada, como, né, ela se mostrava na vida pública. No entanto, Jesus via Deus naquele coração feminino ralado pelo sofrimento, e aí acaba convertendo Maria de Magdala em mensageira da ressurreição. Ela foi a primeira a ver ele vivo de novo, né? Ou ele vivo. Para muita gente, Simão Pedro era um homem rude, inconstante, né? Estourado, indigno de qualquer consideração. Jesus via nele Deus, naquele espírito atribulado de pescador, semi-analfabeto, que o povo menosprezava, mas transformou Pedro num exemplo de fé cristã por todos os séculos. Perdão. Para muita gente, Judas era um negociante ali meio suspeito, né? De uma postura meio suspeita, capaz de algumas espertezas em benefício próprio. Ele via Deus na alma inquieta do companheiro, que os outros acabavam diminuindo a importância, e acabou estendendo os braços, né, amigos, até o fim, como tivemos então aquela deserção do discípulo que, distraído, imprevidente, se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era um guardião intransigente da lei, né? Quando a gente vai lá ler Paulo e Estevão, a gente vê todo o traço forte de Saulo. Ele ali defendendo a lei antiga, sempre vaidoso, para alguns perversos, na defesa dos seus próprios caprichos. Jesus via nele Deus, daquele espírito atormentado, e procura por ele, então, pessoalmente, para confiar a Paulo uma embaixada importante, né? E aí Emmanuel fala muito diretamente a todos nós. Se purificarmos o nosso coração, aquele que pode pesar mais do que a pena da deusa Marte, né? Mas se nós purificarmos o nosso coração, nós vamos identificar a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não some em criatura alguma. Mesmo aquele ser que a gente acha, né, aquele ali, pelo amor de Deus, a gente tem que olhar aquela criatura. Se a gente exercitar o olhar de Jesus, a gente vai olhar aquela criatura e vai ver Deus nele, né? Porque Deus não desiste de ninguém, nos ama a todos perfeitamente, de uma maneira até que a gente ainda desconhece, né? Aos nossos olhos ainda é difícil, né? Nós percebemos muitas vezes maldade e crime, mas atrás disso nós vemos o que existe é um ser brilhante, uma alma brilhante, que talvez só esteja ali coberta por um espinheiro ou lama, mas que fatalmente se voltará para a luz, né? E aí a gente aprendendo e servindo, ajudando e amando, nós vamos passar por essa terra exatamente como como mensageiro de amor, ensinando também aos homens que nos rodeiam, porque estamos sempre em companhia de outros, a converter o charco em bênção, né? E aí, então, a gente vai enxergar surgirem lírios perfumados, puros, para exaltar a glória de Deus. Esse texto de Emmanuel é lindíssimo, né? E como é difícil para nós ainda, né, meus amigos, olhar o outro com o olhar que Jesus nos olha, com a pureza no olhar. Olhar o outro, a gente vê tantos defeitos no outro ainda, né? Imagina a gente olhar o outro como criatura divina. Para falar a verdade, eu acho que a gente nem se olha, né, como criatura divina. Às vezes a gente se olha e se menospreza tanto, né? Mas nós somos criaturas divinas. Nós temos que exercitar essa fé, para que a gente também esteja em posição de receber, assim como a mulher hemorroísta, assim como os demais doentes lá de Genezaré, que estavam ali em condição de receber, crentes, né, acreditando, com fé em Jesus.
Nem isso, às vezes, a gente faz, né? A Estela colocou aqui, só Jesus esteve aqui e não tinha nada a aprender, nenhum débito a quitar. Veio para nos ensinar o caminho, a verdade e a vida, exatamente. E ainda pagou caro por isso. Jesus não quis para si nenhum privilégio. É lindíssimo isso. Jesus, nos olhando com o máximo de pureza que passou por esse planeta, nos vê a todos nós como filhos do mesmo Criador. Um modo de agir que pode e deve ser imitado por todos nós, né? Por todos nós que chamamos Jesus de mestre. Né? Por onde quer que nós perambulemos, meus amigos, há sempre um grande número de criaturas que necessitam desse auxílio, seja moral, seja material, para a saúde, no trabalho, conforto, compreensão das verdades. Nós iremos ali enxugando as lágrimas, né, dos que choram, reajustando alguns desequilíbrios emocionais, iluminando as inteligências. Numa palavra, resumindo, beneficiando, que é que Jesus, Espírito puro, se propôs a fazer quando desceu em Genezaré. Vim beneficiar a esses, porque ele não tinha passado ali. É claro, não podemos esquecer, meus amigos, seremos sempre nós. Agindo assim, seremos sempre nós os principais beneficiados. É isso mesmo, meu querido amigo Mauro. A gente é bombardeado de julgamentos e muitas vezes embarcamos e julgamos tudo e todos. Precisamos purificar o nosso coração. Estou amando a sua proposta de hoje, Roberta. Ah, que bom, eu também estou adorando, porque também me ajuda. Eu sou a primeira, né? O ouvido mais perto da minha boca é o meu mesmo. Quem fala, quem mais tem que ouvir. Então, é a gente trazer essa pureza de olhar, né? É trazer essa pureza de olhar para tudo e todos, né? Para todas as situações. A gente tem muita facilidade para elencar tudo, né? De dificuldade. Ah, isso está ruim, isso eu não tenho, isso não consegui. E aí olha para o outro da mesma forma. Mas a gente não conta as nossas bênçãos, né? Acho que tá na hora da gente começar a contar mais as nossas bênçãos. Para começar, para mim é uma bênção poder estar aqui com vocês hoje. Então, a gente já está contando. E aí, então, quando a gente beneficia o outro, nós somos os primeiros beneficiados. E aí eu conto aqui um caso do Chico, gente, que eu amei. Eu amei. Acho que também porque fala de chuchu. E eu como mineira que sou, adoro chuchu. Um chuchuzinho com molho branco, meu Deus do céu, que delícia. Até fiquei encheu a boca d'água. E aí, esse caso do Chico nos diz o seguinte: Dona Maria Pena era viúva de Raimundo, que é um irmão do Chico. E ela julgava o Chico meio mão aberta, assim. Ela não acreditava muito nesse negócio de dar sem receber nada em troca. E aí, numa manhã, ela estava ali perto de Chico, né? E ela gostava muito do Chico. Ela então fala: ó, Chico, eu não acredito muito nessas suas teorias de servir, de ajudar, de dar sempre, dar, e não receber nada em troca pelo que você faz, não. Você não recebe nada em troca do que você realiza. E aí o Chico explica a ela: mas tudo que a gente faz com sinceridade e amor no coração, Deus nos abençoa. Sempre que a gente distribui, sempre que a gente dá com a direita, sem a esquerda saber, nós fazemos uma boa ação, mais cedo ou mais tarde, a gente recebe a resposta do Pai. Pode crer que quem faz o bem, vive no bem e colhe o bem. E aí ela, então, faz uma pequena aposta com o Chico. Então vamos experimentar, vamos fazer um teste. Eu tenho aqui 2 chuchus. Se alguém aparecer aqui, eu vou dar esses 2 chuchus. Vamos ver se eu recebo outros 2. Ela nem acabou de falar com o Chico, a vizinha do lado esquerdo chamou e falou assim: Dona Maria, a senhora pode me emprestar 2 chuchus? E ela, então,
Pois não, minha amiga, aqui você tem. Faça deles um bom guisado. Daí, alguns instantes, sem que ela tivesse tempo de sequer se refazer da surpresa, a gente vê que quando a espiritualidade quer mostrar alguma coisa para alguém, gente, mostra rapidamente, né? E aí ela nem se refez da surpresa da vizinha do lado esquerdo pedir 2 chuchus, a vizinha do lado direito do muro grita e oferece para ela 4 chuchus. Meia hora depois, a vizinha dos fundos pede a Dona Maria uns chuchus e essa então presenteia com os 4 chuchus que ganhou da vizinha da direita. A vizinha da frente, então, quase que em seguida, sem que soubesse, obviamente, o que estava acontecendo, chega e oferece à cunhada do nosso querido Chico 8 chuchus. Muito interessante esse caso. Por fim, já sentindo a lição chegando, né, já sentindo a puxadinha de orelha, e agora ela já estava mais séria, né, já não estava muito na brincadeira. Dona Maria, então, é visitada por uma amiga que tem poucos recursos econômicos, e aquela mulher, então, se demora um pouco na casa de Dona Maria, desabafando sobre as suas dificuldades, sobre a sua falta de recursos, sobre a sua falta de dinheiro, e na saída recebe alguns mantimentos de Dona Maria e os 8 chuchus que ela tinha ganhado. E aí, então, ela olha para o Chico e fala: ó, Chico, agora eu quero ver se eu ganho 16 chuchus. Era só o que me faltava para completar a brincadeira. Já era tarde, o Chico tinha que voltar para o serviço, para voltar para o trabalho, e o Chico foi embora, não sem antes falar com a cunhada, com um grande sorriso, o seguinte, e muito confiante, né, o Chico? Espera e você vai ver. Lá pelas 18 horas, o Chico volta do trabalho, finalmente, termina o seu expediente, e não tinha acontecido mais nada em relação aos chuchus. E Dona Maria, então, olhava para o Chico, olhava para o Chico com o ar de quem falava assim: ó, ganhei essa aposta, né? Ganhei essa aposta. Dei os 8 chuchus e não voltou mais nada para mim. Às 8 horas da noite, já todos na sala, junto com o Chico, conversavam alegremente em família. Ninguém estava lembrando dos chuchus mais, já tinha passado esse episódio, né? Quando então batem na porta. Dona Maria vai atender e era um senhor idoso que morava na roça próximo, e ele trazia sempre um burrinho com pequenos presentes para Dona Maria, para retribuir, porque toda vez que ele ia à cidade, Dona Maria preparava um prato de comida, né? Dava a ele ali uma refeição, sempre que ele ia à cidade com as suas verduras. E esse homem, então, naquela noite, meus amigos, coloca um pequeno saco na porta de Dona Maria. E quando ela abre, nervosa, ela, então, vê que o saco está cheio de chuchus. E ela conta 64 chuchus. 8 vezes mais do que ela tinha dado. Era demais. Aquela graça em forma de lição excedia ali as expectativas de Dona Maria, era muito mais do que ela esperava. Ela esperava 16 chuchus, né? Recebeu 64. E daí por diante, então, Dona Maria compreendeu que aquele que dá recebe sempre muito, muito mais. Os chuchus renderam. Meu amigo Mauro, acho que você pode fazer umas receitas para o chuchu, hein? Que eles rendem. Isso está no Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. E eu encerro, então, meus amigos, essa noite luminosa para mim. Eu agradeço profundamente a oportunidade de estar aqui com vocês, nessas reflexões, né? Refletindo sobre essa figura maravilhosa de Jesus. Acho tão bonito isso que a Amélia Rodrigues fala, né? Que ele exalava virtudes como as flores, as rosas exalam perfume, que nós estejamos sempre em condições, né, em posição de receber essas bênçãos, e sabendo
que a melhor forma da gente se colocar nessa posição de receber essas bênçãos é quando nós mesmos, nós por nós mesmos, também abençoamos, né? Que nós possamos também abençoar outras pessoas, porque certamente vão voltar para nós, 64 chuchus, né? Vão voltar para nós essas bênçãos multiplicadas, porque é isso que Jesus nos ensinou, né? Fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem por nós. Eu encerro aqui, então, com uma oração de Maria Dolores, chamada Agradeço, Senhor, para a gente terminar a nossa reflexão de hoje. Wanda, querida, minha amiga querida, que bom que você está aqui, que alegria você estar aqui com a gente. Sinta-se abraçada, você, suas meninas, Heitor, Abobrinha, Adalto, muito obrigada pelos comentários aqui também, ótimas reflexões, é uma lição linda mesmo, Tati, é muito emocionante, mas deixa eu aqui fazer a nossa prece final. Agradeço, Senhor, agradeço quando me dizes não às súplicas indébitas que faço, através da oração. Muitas daquelas dádivas que eu peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dá a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que eu preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor e sempre que te rogue o que eu não deva, não me atendas, Senhor. Isso também está na Antologia da Espiritualidade Maria Dolores, Psicografia de Chico Xavier. Muito obrigada. Heitor acabou de perguntar, Roberta. Heitor, beijo enorme, beijo enorme. Que alegria, meus amigos. Sintam-se envolvidos em toda a paz, em toda a harmonia. Que Jesus nos abençoe abundantemente, que nós tenhamos uma noite repleta de felicidade, repleta de paz. Que Jesus nos abençoe a todos. Até a próxima vez. Estarei aqui todas as vezes que convidada, porque amo muito estar por aqui. Muito obrigada. Graças a Deus.